Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Eduardo Gerac, este é o canal Habitat, um espaço aqui no YouTube para a gente conversar, discutir, debater sobre meio ambiente, sobre ciência e vários outros assuntos também transversais. Agora, o meu tema hoje, atenção, hein? E o coronavírus? Realmente surgiu num laboratório ou veio da natureza? Esse é um debate que ainda não terminou, só que nos últimos dias, né, tivemos novos capítulos desse debate, principalmente lá em Washington, dentro do Congresso norte-americano. O que aconteceu então? Primeiro, eu vou explicar direitinho o que aconteceu lá em Washington, D.C., e depois, claro, a gente vai, vamos dizer assim, esmiuçando melhor tudo o que aconteceu lá nos Estados Unidos. O debate é importante, afinal de contas, tem a ver com a pandemia, tem a ver com o coronavírus e com tudo o que aconteceu lá em 2020. Bom, no centro do debate está o médico e cientista americano, né, o Anthony Fauci, ele que está com 85 anos, né, ele que por quase 4 décadas foi a principal autoridade do governo americano em doenças infecciosas. E ele que teve uma audiência lá no Senado dos Estados Unidos, né, na última quarta-feira, ele recusou-se a responder às perguntas, né, dos senadores norte-americanos, invocando repetidamente seu direito constitucional de não produzir provas contra si mesmo. A audiência ocorreu lá no âmbito do Comitê de Segurança Interna do Senado, né, que é um comitê dominado por republicanos. Eles que acusam o doutor Fauci de ter responsabilidade pela pandemia de Covid-19, e os senadores americanos também sugeriram que ele teria se beneficiado financeiramente enquanto milhões de pessoas morriam. Né? Para quem não está ligando o nome à pessoa, esse aqui é o Anthony Fauci, né? Ele que é um cientista de muito renome lá nos Estados Unidos. Ou seja, o Fauci, né, durante essa audiência, repetiu mais de 100 vezes a mesma resposta. Seguindo a orientação dos meus advogados, respeitosamente declino responder com base nos meus direitos garantidos pela Quinta Emenda da Constituição. A Quinta Emenda, né, da Constituição norte-americana permite que uma pessoa se recuse a responder perguntas que possam levar à sua própria incriminação. Bom, mas aí, dilema político à parte, daqui a pouco eu entro no dilema político, eu vou pular primeiro para a questão científica, para a questão realmente envolvendo a pandemia e envolvendo o coronavírus, né? Porque qual foi o fato novo que apareceu que levou, né, os senadores a convocarem o Fauci lá para o Senado? Bom, poucos dias antes da audiência, né, Rand Paul, que é um senador norte-americano, divulgou mais de 1.100 páginas do diário digitado pelo Fauci durante a pandemia. Ele, a cada dia que passava lá, em 2020 principalmente, ele foi escrevendo anotações, observações de tudo que ele estava observando, de tudo que ele estava vendo no dia a dia ali da pandemia. E aí os republicanos usaram trechos desse material para reabrir antigas controvérsias sobre a pandemia. Ou seja, deu muito pano para manga, na verdade, né? Esses relatos, né, do Fauci. Na verdade, ele escreveu tudo e isso agora vazou para a imprensa, né, para os senadores lá nos Estados Unidos. Esse é o Fauci e esse é o senador republicano que divulgou esses relatos, né? O Rand Paul. E aí, o que basicamente os senadores estavam usando contra o Fauci? Bom, a primeira coisa é a segurança das vacinas de RNA mensageiro, né? As vacinas que salvaram milhões de vidas durante a pandemia. Aqui não há alarmismo,
não há catastrofismo, mas também não há negacionismo, né? Não há outro fato a não ser esse. As vacinas salvaram milhões de pessoas durante a pandemia. E aí os senadores também estavam acusando o Fauci de ter fomentado o vírus, né? De ter ajudado os laboratórios, ou o laboratório lá na China, a desenvolver um vírus que teria escapado e gerado toda a pandemia, né? Que é aquela teoria do vazamento do laboratório. Também acusaram o Fauci de turbinar os lockdowns, né? Que não teria necessidade de ter todos aqueles fechamentos que tivemos em todo o mundo, e também dele exagerar ali na recomendação sobre as máscaras. Ou seja, o senador Paul afirmou que o povo americano merece um pedido de desculpas. E aí, claro, ele acusou reiteradamente o Fauci de dizer uma coisa em público e outra em privado, né? Ou seja, que nos relatos dele ele falava uma coisa e publicamente ele defendeu outras coisas. Ou seja, todas essas críticas duras, né, dos republicanos para cima do Fauci foram debatidas, ou pelo menos os senadores tentaram debater com o Fauci, porque o Fauci realmente não respondeu nada, né? Agora, o principal ponto do debate, e é esse ponto que eu quero deixar claro aqui para vocês, né, nessa nossa análise aí sobre o dia a dia da ciência, o dia a dia do meio ambiente. E aí, já vou te pedir, hein? Se está gostando do vídeo, está gostando do conteúdo, se inscreva aí no canal, acione o sininho, participe, comente, critique, e aí a gente vai construindo aqui uma comunidade aí para debater o meio ambiente. Ou seja, o debate principal, né, tem a ver, claro, com a origem do coronavírus, né, que, claro, acabou gerando toda a pandemia, né? E aí a principal discussão recai sobre dois pontos fundamentais. O primeiro ponto é se o coronavírus realmente teve ou não uma origem natural. E essa teoria, né, no caso, é defendida pelo Fauci e por muitos cientistas. E tem também a teoria do vazamento de laboratório, hipótese defendida por Paul e outros críticos. E vazamento de laboratório é diferente do vírus ter sido construído em laboratório, porque hoje vários laboratórios pelo mundo, e são vários mesmo, milhares muito provavelmente, né, estudam os vírus, né? Ou seja, a disciplina de virologia é realmente muito importante, muito fundamental, porque você precisa conhecer, você precisa entender o vírus, né, os componentes genéticos do vírus, como eles se formam, como eles se comportam, reprodução, enfim, tudo isso, para até conseguir desenvolver ferramentas, né, sejam elas genéticas ou até vacinas mesmo, para combater esses. Aqui em São Paulo, por exemplo, na USP, existem laboratórios lá de virologia com todos esses micro-organismos lá dentro para serem estudados, né? E, claro, esses lugares, esses laboratórios são fechados a 7 chaves, eles são envolvidos ali numa série de protocolos de segurança que são muito importantes, né, para que nada vaze, né? Então, tem esse debate, origem natural ou vazamento do laboratório. E aí que vem o primeiro questionamento mais agudo do Paul, né, do senador. Ele afirma que o instituto comandado por Fauci financiou pesquisas perigosas em um laboratório de Wuhan, na China, que poderiam ter criado o vírus. Criado, e não estudado e vazado. Agora, é importante que seja dito, né, desde o começo dessa nossa conversa, desse nosso vídeo aqui, desse nosso programa de debates, que Fauci rejeita essa interpretação de forma cabal. A verdade, ele afirma que nunca fez isso e não tem nenhum envolvimento, né, com a origem, com o começo ali da pandemia de coronavírus. E aí tem um outro debate, porque assim, o Fauci poderia, a partir do instituto dele, ter financiado pesquisas voltadas para o tal do ganho de função. O que é ganho de função, né? É um debate, claro, mais genético, né? Que teria a ver com você manipular geneticamente
os vírus para entender, para estudá-los, né? Para saber como eles evoluem, como eles podem se espalhar e como preparar vacinas e tratamentos. Ou seja, você tem um vírus, aí você, claro, dentro das pesquisas, né, dentro ali da virologia, você dá um ganho de função para esse vírus ou para esses vírus, né, para que eles, claro, possam ser avaliados, possam ser analisados. Aí os críticos já dizem que pesquisas desse tipo estão na cara, vai dar problema em algum momento. Então, melhor nem fazer, melhor fugir disso e tal. Agora, os defensores, os cientistas, né, muitas vezes afirmam que elas são fundamentais, claro, para antecipar futuras pandemias, né? O próprio governo Trump anunciou novas restrições para esse tipo de pesquisa, porque a corrente política do Trump nos Estados Unidos, né, e os republicanos abraçam muito essa causa, são contra esse tipo de pesquisa, até por causa de uma certa ignorância, né? Acho que dá para dizer isso sem sombras de dúvida. E aí, a discussão sobre o laboratório de Wuhan, né? Ou seja, o Instituto de Fauci realmente financiou pesquisas realizadas em um laboratório na China. Isso é fato, tá? Mas o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos afirmou já também repetidamente que os vírus estudados nesses projetos eram diferentes dos vírus, ou melhor, do vírus, né, responsável pela Covid-19, o SARS-CoV-2. Ou seja, de um lado a gente tem o Rand Paul, né, o senador, argumentando que Fauci usou uma definição muito restrita de ganho de função e ignorou riscos potenciais. Abre aspas para o senador norte-americano. Os americanos não queriam um debate de semântica sobre o que é ganho de função. Queriam saber se aquela pesquisa era perigosa em Wuhan. E aí, claro, né, os democratas, que estavam também presentes lá no comitê, responderam que a investigação de Paul seria uma tentativa política de confirmar uma conclusão já estabelecida anteriormente. Por que eu digo tudo isso? Porque, assim, o que importa, gente, é que do ponto de vista científico, e desde a pandemia, claro, isso ainda é uma questão em aberto, tá? Se o coronavírus realmente surgiu na natureza ou se realmente pode ter vazado de algum laboratório. Não há, até hoje, não há nenhuma evidência científica de que o coronavírus tenha sido fabricado em laboratório. Ou seja, uma coisa é estar dentro de um laboratório e vazar. A outra coisa é vir da natureza, né? E, de alguma forma, entrar em contato com os seres humanos. E aí tem a história lá do mercado, né? Onde o coronavírus pode ter chegado lá por meio dos animais, e aí pulado para os humanos, e aí depois ganhado o mundo, né? Agora, esse confronto aí entre o Fauci e os republicanos já vem desde aquela época, desde 2021. Naquele ano, né, o Paul acusou o Fauci de mentir em um depoimento ao Senado. E o Fauci rapidamente respondeu: se alguém está mentindo aqui, senador, é você. E aí, desde então, né, existe essa rusga aí entre o Paul e o Fauci. Ou seja, é um debate realmente mais político do que científico. Porque, eu repito, do ponto de vista científico, o debate é esse. Aonde surgiu o coronavírus? Dentro de um laboratório ou na natureza, e depois teve essa interface ali com os seres humanos e ganhou o mundo, né? Ganhou o planeta. Na verdade, essa segunda hipótese ainda é a mais forte hoje. Tá? Não há nenhuma outra evidência além dessas duas. Agora, o que é o fato novo? Agora, o fato novo é realmente o diário lá do Fauci, né? O relatório que ele não é que ele apresentou, o relatório que vazou agora para a sociedade lá norte-americana. E aí, claro, e aí também esses relatos, né, mostram duas coisas. O ser humano é o ser humano e ponto. Ou seja, por mais que o Fauci seja um grande cientista, né, há 4 décadas pelo menos, é um dos grandes nomes da ciência dos Estados Unidos, ele tem o lado humano, e aí o diário dele mostra ali, né, como ele estava meio que deslumbrado com a sua própria fama, né, a relação que ele teve ali com alguns artistas,
com pessoas, com personalidades importantes dos Estados Unidos, isso tudo está lá. Tá? Ou seja, ele mencionava encontro que ele teve com celebridades, né? E também demonstrava muita surpresa com a dimensão pública que a vida dele havia alcançado, né? Ele, por exemplo, um dos comentários dele é que o presidente norte-americano Donald Trump fazia discursos sem foco, né? E aí, claro, o Trump já reagiu a tudo isso. E, sem dúvida, existe todo esse debate político, né? Ou seja, a audiência no Senado transformou Anthony Fauci novamente no centro da guerra política americana sobre a pandemia. Republicanos tentaram responsabilizá-lo pela Covid-19 e pelo financiamento de pesquisas na China e pela perda de confiança pública, enquanto os democratas defenderam o histórico científico e disseram, né, que nada mais era do que uma perseguição política. Agora, esse documento, né, que está sendo chamado de Tony's Diary, né, ou seja, Diário do Tony, em português, mais uma vez é importante frisar isso, que do ponto de vista científico, não há nada muito novo. Uma das frases, por exemplo, do Fauci, que está nesse diário, abre aspas, agora sabemos que o mercado não foi a fonte, o mercado lá de alimentos, né? Mas sim o amplificador. Ou seja, isso é uma tese bastante forte hoje, né? Que não é que o coronavírus surgiu naquele mercado, mas ali foi onde a pandemia muito provavelmente teve o seu start. E aí, né, essa frase passou a ser usada pelos críticos do Fauci como uma suposta prova de que o vírus não teria origem natural. Mas a interpretação é considerada equivocada, na verdade, né? Não é bem isso. Porque na mesma anotação, o Fauci afirma que, apesar do mercado não ser necessariamente o ponto inicial da epidemia, o vírus teria passado dos animais para os seres humanos. Ou seja, o Fauci questionava, né, questiona, né, nos seus diários o papel do mercado como local onde ocorreu a primeira infecção, mas não abandona a hipótese de uma origem natural. Para ele, o mercado teria funcionado como um local de amplificação da transmissão, ou seja, nada novo em relação ao que já se discute nesses últimos 5, 6 anos. Porque a posição pública de Fauci sempre foi que o SARS-CoV-2 provavelmente surgiu por uma transmissão zoonótica. O que é isso? Quando o vírus passa de animais para seres humanos. E aí a segunda questão, o diário registra a hipótese de vazamento de laboratório? Sim. Então, esse é o debate. Fauci escreveu sobre a possibilidade de um acidente em laboratório, mas o conteúdo não representa uma admissão de que isso aconteceu. Ou seja, são coisas absolutamente diferentes, né? No dia 31 de janeiro de 2020, Anthony Fauci escreveu que havia ocorrido, né, entre ele e o cientista britânico Jeremy Farrar, ligado à Organização Mundial da Saúde, uma conversa, né, sobre essa questão da origem do coronavírus. E no mesmo relato, né, o cientista norte-americano diz que alguns pesquisadores estavam levantando dúvidas sobre determinadas características genéticas do vírus, especialmente alterações na proteína spike, que poderiam levantar a hipótese de manipulação em laboratório. A proteína spike é uma das proteínas que estão ali no invólucro do vírus, né? E aí, esse debate estava em aberto na época, né? Ou seja, alguns cientistas consideraram a possibilidade de que o vírus pudesse ter sido alterado artificialmente, essa alteração pudesse ter ocorrido durante pesquisas e o vírus pudesse ter escapado de forma acidental ou proposital. Mas essas hipóteses, na discussão daquele momento, eram apenas hipóteses, né? Não era uma conclusão. E hoje, claro, já se tem pelo menos essa evidência bastante forte de que não houve manipulação do vírus. Ou ele vazou de um laboratório, ou é aquela coisa, ele se originou na natureza e no mercado lá de Wuhan ele passou para os seres humanos, né? Essa é a questão que tanto se discute ainda hoje, né? Existem pesquisas rolando, porque assim, ainda desde aquela época não há muito consenso, né? Ou seja, alguns pesquisadores defendem fortemente uma origem natural
enquanto outros consideram que um acidente de laboratório não poderia ser descartado. E aí tem o grupo que está de um lado, o grupo que está no outro, e a vida segue, né? Ou seja, o diário ele mostra, né, uma comunidade científica tentando entender um vírus desconhecido em meio a muitas incertezas, né? Ele não registra uma confissão de Fauci sobre um possível vazamento. Ou seja, esse é o ponto mais importante que a gente tem que reiterar hoje, né? Ou seja, claro, tem lá um debate político, né? O Fauci também ele ganhou o perdão do presidente Biden, só que esse perdão é só sobre os atos que possivelmente podem ser direcionados contra ele, né? Ou seja, algum processo, alguma coisa que pode surgir contra ele na época da pandemia. Fatos novos não estão, vamos dizer assim, protegidos pelo perdão que o Biden deu a ele. E é claro que existe uma discussão também hoje jurídica nos Estados Unidos se o Fauci poderia ter usado a quinta emenda para ficar em silêncio ou não. Isso tudo, claro, pode ter desdobramentos e pode ter problemas até para o Fauci por ele não ter respondido ali as perguntas. Mas a verdade é que essa batalha, né, esse debate, essa discussão recente é mais política do que científica. E o nosso papel aqui é discutir principalmente o lado científico. Ou seja, não há fatos novos do ponto de vista científico. Rolou muita coisa nas redes sociais, né? Vários jornalistas, inclusive, vários críticos, né, do Fauci, críticos de como o mundo conduziu a pandemia, esbravejaram nos últimos dias, dizendo, olha só, o Fauci, na verdade, ele tocou a pandemia lá nos Estados Unidos de um jeito, mas no diário dele ele estava escrevendo outras coisas. E realmente não foi isso o que aconteceu. E mesmo as acusações sobre enriquecimento pessoal, né, contra o Fauci, é fato que naquela época ou melhor, um instituto dele, né, ganhou realmente um prêmio, ganhou $1 milhão, né, em 2021, esse prêmio foi concedido pela Fundação Dan David de Israel, pela defesa que Fauci e o seu instituto fizeram da ciência, ou fazem da ciência. Esse prêmio foi público e foi divulgado na época. Não é nada novo também que surge agora, né? E aí, claro, o papel da Casa Branca também entra nessa questão, nesse debate, né? O Trump sempre foi um negacionista de carteirinha, mas o importante, gente, e aí que eu quero chegar, né, para concluir esse nosso papo, né, concluir essa nossa conversa, inclusive aqui tem até lá o Instituto de Virologia de Wuhan, né, que ficou muito famoso na época. O que eu quero concluir aqui é o seguinte: os documentos, ou seja, o diário do Fauci mostram que ele, né, o Anthony Fauci e os outros cientistas discutiram a possibilidade de um vazamento de laboratório no início da pandemia. Fato. A hipótese não foi ignorada pelos pesquisadores sérios da época. Também é um fato. E aí existiam dúvidas e incertezas nos primeiros meses da crise. Claro, era algo muito novo, né? A última pandemia havia sido há mais de 100 anos, então, e com outro vírus, inclusive, né? Então era tudo novo e tal. E não há no diário uma confissão de Fauci de que o vírus escapou de um laboratório. Ou seja, não há prova no material de que Fauci financiou pesquisas que criaram o coronavírus. Agora, o que importa também para a gente, né, é a origem do Covid, do coronavírus, do SARS-CoV-2, né? E muita gente lembra dessa imagem, infelizmente, né? Milhões de pessoas perderam a vida durante a pandemia. Ou seja, continua em aberto, continua um debate científico e político, mas hipóteses diferentes precisam ser separadas de evidências comprovadas. Essa que é a questão. Não dá para afirmar nada em relação à origem da Covid. A única coisa que dá para afirmar, eu repito, que do ponto de vista científico não há nenhuma evidência que o SARS-CoV-2 seja um vírus fabricado em laboratório. Ou seja,
O diário revela as dúvidas e discussões internas dos cientistas no começo da pandemia, mas não comprova a narrativa de que Fauci sabia que o coronavírus havia sido criado em laboratório ou que ele teria participado dessa criação, né, desse vírus. Ou seja, e aí depois dessa audiência, desse debate lá no Congresso americano, né, um comitê do Senado votou na quinta-feira para considerar o médico Anthony Fauci, cientista que liderou a resposta dos Estados Unidos à Covid-19, votou ali uma moção de desacato ao Congresso por se recusar a responder perguntas durante uma audiência realizada na semana passada. Ou seja, houve um repúdio contra o Fauci porque ele não quis colaborar. Ele não quis, segundo ele, porque tudo que ele dissesse poderia ser usado contra ele nessa guerra política e ele não queria alimentar essa guerra política. Então aí ele usou o direito constitucional garantido pela quinta emenda da Constituição norte-americana de permanecer em silêncio. Mas é claro que isso também vai ter novos desdobramentos, né? E aí, claro, a gente vai acompanhando tudo aqui no Habitat, tá bom? Então, aproveito para reiterar o convite, tá? Se inscreva aqui no canal, acione o sininho, deixe os seus comentários, elogios, críticas, temas, de repente, que você quer debater comigo aqui no Habitat, tá? Esse canal voltado aí para o jornalismo de meio ambiente, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, gente. Valeu, obrigado.